Com ele, que está por aqui, Pedro Duran, para aquele horário que você já sabe, temos o nosso tabuleiro eleitoral. E hoje as peças do nosso tabuleiro são nomes conhecidos. E eu não estou falando aqui de prefeitos, candidatos à reeleição, que sempre falamos, né, Pedro? Mas sim de personagens que já ocuparam outros cargos no executivo. Quem são as nossas peças de hoje, hein, Pedro? São ex-governadores que estão na disputa de alguma forma nessa campanha eleitoral. Ou como candidatos a prefeito, ou como candidatos a vice-prefeito, ou como candidatos a vereador nas principais cidades brasileiras. E a gente separou esses exemplos, vamos mostrar a foto de quem são os ex-governadores na disputa das eleições em 2024. Você tem aqui, basicamente, Roberto Requião, que foi governador no Paraná, o Belivaldo Chagas, o Zeca do PT, o Antônio Garotinho, o Pezão, o Belivaldo Chagas e a Isolda Sela. A gente vai falar um pouco de cada um deles, mas apenas apontando aqui que no caso do Pezão, ele é candidato a prefeito em Piraí. E a Isolda Sela é candidata a prefeita em Sobral, né? Então você tem aqui uma cidade do interior do Rio de Janeiro, uma cidade do interior do Ceará. Essas não estão no tabuleiro porque são cidades com menos de 200 mil eleitores, não fazem parte do G103, que são as 103 cidades maiores. Vamos começar então com essas 4 capitais brasileiras para a gente poder mostrar o cenário e onde estão esses ex-governadores. Curitiba é a primeira cidade que aparece, onde você tem ainda o Eduardo Pimentel em primeiro lugar com 33%. Seguido do Luciano Dutti com 16%, Ney Leprevost do União Brasil com 12% e o Roberto Requião aparece lá com 9%. Na lanterna. Ele só não está pior do que a Maria Vitória, que é filha da ex-governadora Cida Borghetti, do ex-ministro, que também foi ministro da Saúde, Ricardo Barros, que são um casal bem tradicional da política paranaense, e não aparece entre os principais candidatos do tabuleiro. Mas o Roberto Requião não está tendo muita sorte nessa disputa. Qual é a explicação dos analistas? Pois é, Carol. Alguns dizem que, o Roberto Requião foi governador há bastante tempo, né? E você tem uma força do atual prefeito, uma força daquele apoiado por Lula. O recall já não é mais o mesmo, né? Ou seja, você já não tem mais aquela lembrança tão forte quanto você tem de outros que foram governador há menos tempo. Isso se repete em outras capitais? É o que a gente vai mostrar agora. Vamos para Campo Grande? Bora. Porque em Campo Grande você tem o Zeca do PT como vice da Camila Jara do PT. Então a Camila está aqui com 8% e o vice dela é um ex-governador do estado. Ainda assim, a Camila aparece lá no final com apenas 8%. A Rose Modeste do União Brasil está na frente com 30%, o Beto do PSDB com 25% e a Adriane Lopes, que é a atual prefeita, com 19%. Esse, aliás, é um dos cenários onde você tem a atual prefeita em desvantagem em relação a outros candidatos, o que é exceção nas eleições de 2024. A maioria dos prefeitos estão muito melhor na disputa. Mais um cenário onde um ex-governador não está tão bem posicionado. Mas nesse caso está um pouco escondido até na chapa da Camila Jara, porque como vice. Ela acaba atraindo muito mais as atenções. Ela que vai aos debates, ela que faz postagens nas redes sociais, mas a Camila Jara não conseguiu crescer até agora. Está lá estacionada com um dígito só, apesar do apoio do presidente Lula, não teve um avanço no tabuleiro eleitoral. E temos mais uma capital. Que é Rio de Janeiro, onde você tem o Antônio Garotinho como vereador. A gente não sabe exatamente qual vai ser o desempenho dele, mas é bom lembrar que ele, inclusive, disse que foi aconselhado a sair candidato a vereador pelo próprio Eduardo Paes, né? Que está agora com 57% no nosso tabuleiro eleitoral. Um cenário absolutamente tranquilo. Você tem até a Ramagem aqui com 16%, contrariando algumas expectativas, inclusive a minha própria, que imaginava que numa cidade onde Bolsonaro ganhou em 2022, você poderia ter tido um desempenho melhor do candidato dele, mas a continuidade do atual prefeito, a boa avaliação do Eduardo Paes fez com que ele tivesse esse cenário de folga. E aí você tem o Tarcísio Queiroz, Carol, Rodrigo e Ciro, outros 5 candidatos ali no pelotão dos poucos porcentos. Vamos agora saindo do Sudeste, vamos lá para a região Nordeste, vamos para outra capital. Qual é o cenário que você traz para a gente? Então, esse cenário é um pouquinho diferente, porque a Indara Moura, que está em segundo lugar, ela tem o Belivaldo Chagas, que foi governador no estado, como vice dela. Então, ela está aqui com 18%. Você vê que a Emília do PL tem 28%, está na frente ainda, candidata apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Luiz do PDT com 13% e a Daniele do MDB com 6%. Mas ainda assim, é uma situação em que ela não consegue
usar essa imagem do ex-governador, que até foi bem avaliado, para poder avançar na disputa. Vamos ver no segundo turno, porque aí a organização dessas forças se mudam, né? Muito embora você tenha dois partidos mais posicionados à direita aqui, indicados para ir para o segundo turno, o PL e o União Brasil. Então você tem, por exemplo, uma força de esquerda, que é o PDT aqui, que ainda há a saber para onde vai esse voto. Provavelmente para cá. Porque vai ser difícil ver candidatos de esquerda apoiando o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso vale para PDT, vale para PSB, vale para PT. O resumo da ópera hoje é que, nos cenários onde os candidatos têm ou são ex-governadores, ou os ex-governadores são os seus vices, não é garantia nenhuma de que eles vão aproveitar essa vantagem ou de que eles vão ter um recall e vão conseguir entregar isso com certa competitividade para aquele que está disputando a eleição. Essa história política não necessariamente representa voto, segundo as pesquisas de momento. É isso. A Isolda Sela tem uma boa chance de ser prefeita de Sobral. É uma cidade tradicional onde o PDT tem muita força. E no caso do Pezão em Piraí, alguns problemas judiciais podem acabar tirando ele de fato da disputa e podem deixar ele de fora. Mas é algo que a gente só vai saber, Carol, muito depois das eleições, porque tem muito recurso para rolar ainda. É isso, a eleição está chegando. Você fica aqui na nossa contagem regressiva com a CNN Brasil. E claro, o Pedro Duran sempre trazendo o nosso tabuleiro eleitoral. Valeu, Pedro. Valeu, Carol.